Tarde. Boa tarde, galera. Boa noite ou bom dia, não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Curte, comente, compartilha, né? Quem tiver com vontade de comentar e compartilhar é uma boa. Vamos ver as opiniões diferentes da minha e de outras pessoas. Estamos gravando mais um videozinho, né? Amanhã é dia daquelas perguntinhas. Vale ponto? Me dá meio ponto? Vai cair na prova? Vai dar abono? Tem café? Vai ter aumento? Dia do professor. Aquele professor que está na sala de aula, com o pé no chão, que está dando aula, que está se acabando, que está com a saúde deteriorada, com a aparência de 60 anos de idade, tendo 40. É por aí. Essa galera que está na sala de aula, esses são professores, licenciados, né? É lógico que a gente não pode deixar de falar do pessoal que faz a complementação pedagógica. Também são professores. Porém, como diz na LDB, complementação pedagógica equivale à licenciatura, mas só deve ser usada em caso de falta de profissionais licenciados. O que não acontece em municípios e estados, né? Lógico que a gente tem locais e locais de se dar aula. Temos estruturas maravilhosas no governo do estado, do Espírito Santo, mas nas prefeituras, alguns locais, algumas escolas, principalmente as que foram municipalizadas, deixam a desejar, correto? Porque não tem uma estrutura adequada a se dar aula. A gente recebeu até alguns laboratórios móveis agora, coisa de R$100 mil cada um no mínimo, com equipamento bom que adianta a aula. Tem parcerias com a UFES em algumas escolas municipais que vão trazer laboratórios e práticas exitosas para os alunos. A gente acha maravilhoso. Porém, a educação não se tem o que comemorar. Como eu já havia dito no vídeo anterior, né? É uma classe desunida, politizada, né? Porque tem a parte maior que é ligada aos partidos de esquerda, tem suas pautas, tem suas lavagens a fazer nas cabeças dos alunos, e tem aqueles mínimos que são de direita. Também há isso. Fora isso, a rixa DT efetivo, que existe, não deveria, é tudo a mesma merda, vou falar logo português claro, ganham a mesma coisa, ralam a mesma coisa. A diferente tem estabilidade, PI e abonos, são folgas, só isso. De resto é a mesma coisa. Nos municípios falta criar cargos de PCA, né, de CP, como tem no estado, e dar uma alavancada no trabalho, né, educacional da escola, nos índices da escola. Há que se ter uma maior mobilização real no ensino do aluno, uma valorização real do professor, não ficar nos discursos de pseudo-artistas, pseudos filósofos, né, como aquele barbudão lá que eu esqueci o nome, né? Acabar um pouco com esse negócio de Paulo Freire nas escolas, que isso é falha, um método falho, horroroso, não presta para nada. Só que para os governos, principalmente o federal atual, quanto mais retardado, quanto menos souber, melhor. Mais fácil de ser marionete, mais fácil de ser enganado, né? Eles falam muito na educação, mas não há uma valorização real. Não existe. Hoje o aluno faz o que bem entende na escola, faz o que bem quer. Você tem uma dificuldade enorme quando se quer transferir um aluno de uma rede para outra ou de uma escola para outra. Tem que se fazer malabarismo e mil coisas e suar para conseguir retirar esse aluno problema de sua escola e mandar para outra. Pais permissivos que não participam da vida dos alunos. O número de pais que vão nas reuniões, depende do local e da escola, mas em sua maioria não aparece. Só quando dá um BO, quando está reprovado ou quando dá algum problema. Ainda querem ter razão. Os alecrins dourados, que são os anjos em casa, mas na escola são os cães. Por aí vai. É lógico que tem professores com condutas erradas também, professores que têm problemas, né, certos problemas de assédio sexual, importunação sexual, entre outros denúncias que inclusive foram presos e outros que foram processados. A gente sabe que existe um mal profissional, como toda a área. Mas a educação é isso aí. Professores desunidos, classe adoecida, envelhecida, exaurida, excesso de burocracia, excesso de papelada, mal dá tempo para preparar uma aula, formações sem pé nem cabeça, obrigatórias, aonde não fala-se lé com cré,
Aonde se existe uma aula no país da Alice das Maravilhas e não temos essa estrutura, né? A gente acompanhou há poucos anos agora, o governador não tinha dado o notebook aos professores, né? Aí, na primeira portaria disse o quê? Aquele professor que acabar o contrato e não conseguir outro em 60 dias, devolve os notebooks, né? Quem não devolve, dívida ativa com o Estado. Rapaz, teve diretor que pegou o notebook do professor antes do prazo determinado. A portaria mudou 5 vezes. E no finalzinho tinha a letrinha miúda dizendo que você estava doando para o Estado. Você não doou nada. Tudo que é seu estava ali dentro. Toda a vida escolar, a vida pessoal estava ali dentro. E você teve o seu notebook retido. Fui ao governador, conversei com o assessor do governador, fui anunciar onde. Nada. Eles sempre estão corretos. Vamos pegar o exemplo agora das extensões. A gente sabe que existem escolas faltando professor no estado, nos municípios. A debandada de professores da educação está muito grande. Muita gente partindo para outras vidas, de plataforma, embarcado, abrindo seu próprio negócio, né? Ou saindo da educação porque não aguenta mais. A classe está doente. Excesso de atestado, excessos de IPI, abono, excessos de TRE e por aí vai. Ninguém quer dar aula. A sala de aula está insalubre e insuportável. 40 meninos dentro da sala, 35. E o professor não consegue dar uma aula de qualidade. O aluno não quer saber de nada, é celular o tempo inteiro. Fizeram uma lei anti-celular. Antes, na época lá do Klinger, do Haroldo, o celular não era o problema, era o professor. Hoje, o celular é o problema. Aí fazem uma lei, mas a escola tem que fazer o armário, o escaninho para guardar o celular. Qual é a escola que fez para guardar? Não vi. Eu até agora não presenciei nenhum. São 15 anos de Estado como DT, 2 anos como Prefeitura como DT. A desvalorização começa quando o próprio setor ao qual você pertence não te valoriza. O salário defasado, o salário não acompanha a inflação, o plano de cargos e salários totalmente sucateado, vamos botar assim. Mas aí chegou o período pré-eleitoral, onde meio mundo quer ser pré-candidato, né? Inclusive o secretário de Educação Estadual aqui, entre outros prefeitos, entre outros, né, vereadores, deputados estaduais querendo ser eleitos, aí começam a jogar as migalhas para a educação, porque eles sabem que o professor está na linha de frente com os pais e as crianças, e isso é voto, né? Aí veio de Vila Velha, o maior salário do estado, planos e cargos defasados. Não tem um mês, estava tendo protesto dos professores lá na frente da prefeitura por causa de salários que não tem melhoria, aumento, não tem nada. Eu não dou conta. Aí Viana, vamos lá, aumento no salário, e subiu realmente um valor até bom, né? Aí vem agora o Estado, 8% de aumento, não repõe nem a inflação. Beleza, subiu o salário. Estamos chamando os aprovados no concurso de professores. Vamos lá, isso não é prêmio, isso não é valorizar a educação, isso é obrigação do gestor estadual e municipal dar posse ao candidato aprovado em concurso. Eu não sei de onde eles tiram que isso aí é valorização da educação. Nunca foi. Se você não repõe as peças que saem, uma hora vai dar ruim, né? Vai parar a máquina. Como é que vai ter aula? Não tem professor. Só que muitas vezes o professor, quando entra nesses concursos, principalmente no estado, ele tem as tais formações. Antigamente fazia isso no Sesc, lá em Nova Almeida, umas aulinhas, uma cachaçada, uma festinha, né? A gente sabe como é que é, porque eu já ouvi o relato de pessoas que passaram naquela época. Hoje não mais. Aí o cara vai para a escola, passa mais ou menos um mês, um quebrado, sentado na sala dos professores, no computador, fazendo algumas atividadezinhas didáticas. Isso é a formação. Isso eu peguei na época de uma escola que foi municipalizada. Eu 6 meses dando aula, chega o cara dando nada e chegou o efetivo, hein? Do nada, você vai trabalhar 30 dias, botar pauta em dia, tudo em dia, e depois o cara assume. Então, no outro dia eu pedi para ir embora. Infelizmente a nossa classe é desse jeito, é desunida, desvalorizada, o sindicato nada faz, sindicupos menos ainda. Alguns anos atrás estavam segurando a gente 1 semana a mais, depois de acabarem as aulas, sem alunos,
porque diz que é lei trabalhista. Se eu sou DT, eu tenho que ser CLT, correto? É um contrato. Porém, para eles, quando é vantagem para eles, nós somos uma classe especial. Não é nem CLT e nem efetivo, beleza. Quando é vantagem pra gente, não se tem. Vamos lá, reclamam-se muito que o professor gosta de falar da palavra direitos, né? Qualquer coisinha que você fala, mas é meu direito, sempre teve. A classe nunca bate de frente. Eu lembro quando seguraram a gente, eu liguei pro sindicato. Sindiups, né? Nada faz pela gente. Quando não dá notícia errada e dá BO. Vocês lembram a última do ano retrasado, né? Pois é. Aí eu liguei pra lá, o cara, não, você é filiado? Não. Você é efetivo? Não. Então tá certo. Quer dizer, não a classe só. O próprio sindicato faz a distinção efetivo e DT. E aí? Filiado e desfiliado. A Constituição fala que você não é obrigado a se filiar em lugar nenhum. Aí você pega, eu fui no Promes Boas Práticas, no terceiro ano que eles começaram a fazer isso aí. Eu cheguei pra ele, o atual, e pros dois atuais, o governador e o secretário. Ei, por que eu tenho que ficar na escola uma semana a mais, coisa e tal? Já tinha efetivo comemorando, debochando, tirando onda. Ah, é lei, então paga no fundo de garantia, que vocês não pagam. Diz que o DT não tem direito. Você sabia que o professor DT não tem direito a seguro-desemprego? É, não tem. Aí você paga INSS, imposto de renda e os cambá 4. Quando você tem precisão de pegar um seguro porque você não conseguiu uma escola, você não tem direito porque você é um DT. Viu isso? Não sabia? Tá sabendo agora. Aí você dá aula, pega esse pessoal que está na gestão das escolas, uma panelinha dos infernos, tem que ficar lambendo gestor e gestora, tem que fazer o que eles querem, né, as vontades. Tem gestores que não têm preparo algum para estar ali no cargo. Não são poucos não, hein? Aí você pega uma educação que está acabada, professores adoecidos, exauridos, sem vontade de trabalhar, com problemas de saúde seríssimos. A pressão de gestores pelos índices, porque o que importa é o índice, tem que passar todo mundo. Hoje você não reprova aluno. Para reprovar um aluno, nossa senhora. E agora ainda tem aquela média, né? Média diária. Você junta a nota de todo mundo, soma e divide e o moleque passa. Não fez nada o ano inteiro. Já teve caso de eu ter aluno que dormiu o ano inteiro, jogou videogame, ficou no celular. No final do ano, cadê minha nota? Aí eu tenho que dar a prova, recuperação da prova, recuperação da recuperação, o estudo da recuperação e a recuperação de tudo isso. Tem que passar o menino, é o índice. Não houve o vazamento aí agora? Era para mandar... os conteúdos mandaram a prova. Ah, para, gente. Vocês vão acreditar que alguém pegou aquilo e vazou. Ah, houve um vazamento. Para. O que importa é o índice. Passar. Pronto. É igual a questão da merenda, cara. Merenda escolar o professor não pode comer, né? Antigamente podia aqui no município vizinho. Agora não pode mais, porque pegou a mesma empresa com o estado e mesma empresa não sei de onde. Gasta-se 80 milhões, mas tá tudo certo. O professor não pode comer. Vale alimentação do professor uma miséria. R$600. Alguns locais subiram para 700, outros estão dando 800. O Estado mesmo dá um valor, mas se você diminuir a carga horária de aula, o ticket cai também. Cara, não dá para entender uns negócios desses. Agora inventaram que se você tira atestado, o teu ticket também vai diminuir, a partir de 15 dias, parece. Eu não sei, da onde dizem que estão valorizando alguma coisa. Essa é a educação, não só aqui no Espírito Santo, nos municípios, mas como em outros estados. Tenho parentes, né, que são professores de outros estados, nem recursos dentro de uma sala para uma boa aula tem, né? Fora outros perigos, como tem no Rio de Janeiro, tiroteio, fecha escola, o bicho pega. Cara, a educação já passou da hora de mudar, mas tem que mudar no geral. São contra aí o ex-presidente, mas ele deu piso nacional. O que o outro agora fez do amor? Corta, não vai ter. Aí agora as prefeituras que pagavam subsídio estão recorrendo ao piso, que é maior do que os aumentos que deram aí há pouco tempo. Eu até anotei aqui, cara, rapaz, é uma parada que eu não entendo. Você pega aí, né, agora é a hora do dia da semana do professor dele falar em valorização, não é mesmo? Aí... veio no dia 9/10, disse que vai chamar os nomeados para o concurso, que chamaram quem passou no concurso. Dia 10/10, nomeação dos candidatos.
De 137 vagas, vamos chamar 671, não sei como. Sei que matemática é essa, né? Várias áreas não tiveram provas. A minha mesmo de ciências não teve cargo de ciências. Há um ano atrás eu estava dando aula de geografia, não sou geógrafo, porque já chamaram a lista inteira. Os que pegaram aula não queriam, os que não queriam não vieram, e a vaga ficou lá e teve que pegar qualquer um para dar aula. Essa é a educação. Aí chamaram do edital 1 ao 11, edital 011-24, chamaram professores de 1 ao 100. Aí você é o 106, você não é chamado. O município aqui de Vila Velha chamou a galera, aí chamou ciências e viu os documentos, já foi aprovado. Até hoje nada de chamar professor de ciências. Tá lá, chama. E professor de ciências tem a balde, cara. Tá cheio. Aí deram 2 dias para envio do documento, né, no caso de Cariacica. Publicaram dia 6 e deram dia 8 para entregar os documentos. Olha só, 2 dias. O cara ajeitar aquele monte de documento. Então, no nosso caso da educação, é essa pressão, essa má vontade, sei lá, cara. Aí vem o outro aqui, ó. O maior salário, né, foi em 2008. Agora ele atualizou. 2022 teve aumento. Aí 2025, olha só, hein? O professor como pode, que nem eu, em 2008, era R$ 3.087 em Vila Velha. 2022, ele passou para 3.769. E agora, 4.000. Não, pera aí. Falei errado aqui. Ó, 2008, 2.374. 2022, 3.143. 2025, 3.729. O doutor passou para 6.712. Aí o cara quer fazer mestrado, doutorado, ficam todos na frente na hora da chamada. Mas não aguenta a sala de aula com criança, adolescente, primo de sexto ao 9º ano. Ensino médio piorou. Aí veio Viana aqui, né, cara? Viana, 2024, o normal era 2.616. Agora foi para 3.200, né? Sem após. O doutor de 4.520 foi para 6.697. Melhorou, não melhorou? Pois é. Mas tudo isso agora na época do período pré-eleitoral, por que não melhoraram antes? Né? Aí o concurso do estado já está chamando o pessoal que passou também, saiu agora. Aí Vitória, que o pessoal mete o malho no prefeito Pasolini, né? Que ele não gosta do professor, que ele é contra a educação. O cara vai lá e abre um processo seletivo com prova. Se fosse um processo seletivo com prova para 2 anos de contrato, tudo bem, como fizeram no estado. 2 renova por mais 2. Mas eu nem sei, eu acho que é 1 ano, R$60 de inscrição. Aí o professor já vai ter que pagar, fazer uma prova para CDT. Já vai ter a prova PND agora, dia 26 de outubro. Ela vai ser usada como pontuação para isso aí. Para que abrir um processo seletivo com pagamento de inscrição e prova? É vergonhoso. Se bem que com as provas, os dinossauros lá, os antigos, vão ficando para trás. Vai entrando a galera nova. Tem muito professor aposentado que já era para estar em casa, curtindo a vida. Se eu tenho 60 anos e já acabou, eu vou para minha praia, compadre. Eu vou pro meu quintal, eu vou ficar na sala de aula tomando vaga de quem precisa trabalhar, de quem está entrando novo no mercado de trabalho. Para quê? Aí vive de atestado, de abono, de não sei o quê. Atrapalha o andamento da escola. Outra coisa, a legislação tem que mudar, gente. A legislação tem que mudar. Vamos abrir processo seletivo de 4 anos. Entrou o governador, entra o pessoal. Saiu o governador, sai o pessoal. Você faz um trabalho de qualidade, dá continuidade no trabalho. 1 ano de contrato, essa rotatividade de professores. Mais de 50% no estado é DT. Aí o cara tava falando esse dia na televisão lá que a maior parte dos professores é DT, que isso é vergonhoso. E é. Agora, abram concursos justos. Concursos que caiam, que a gente aprendeu na faculdade. Aquilo que você trabalha em sala de aula. Não os floreios da SEDU, o mundo encantado de Bob, o mundo encantado do Alecrim Dourado, que tudo é perfeito, tudo tem estrutura, que você tem os melhores equipamentos para trabalhar. A realidade muda a cada município e ao estado, cada estado. A sala de aula muda para cada local. Nem toda sala de aula é igual, tem os mesmos equipamentos. Então vamos começar a repensar isso aí. Troquem esses secretários de educação. Peguem pessoas pé no chão que dão aula na sala de aula. Não fica pegando cargo político, favores políticos, não.
A educação está uma merda, desculpa o palavreado, mas está uma merda. Você chega em setembro, outubro se arrastando. É crise de ansiedade, é crise do pânico, é ameaça, é coação, é crise de nervo, é tudo. O professor está doente, problema de coração, problema disso, daquilo, estresse. Mas o mundo encantado de Bob está aí, a educação é maravilhosa, os índices são os melhores, cada prefeito diz que deu o melhor salário, cada governador diz que deu o melhor salário, os índices são os melhores. Aí tem a classe que é de professores que é da esquerda, que é efetiva IDT, e a efetiva IDT que é bolsonarista, que é menor, em menor número, claro. Aí vem o Sindiúps, que nada faz pela gente, que nada fiscaliza, mas na hora do protestinho tá todo mundo com a bandeirinha do Sindiúps. Pergunta se faz algo pela gente. Vocês lembram a última agora da renovação de contrato e da questão do abono, né? Deram uma notícia, não era nada daquilo, depois prejudicaram o meio mundo, depois vieram se tratar. Cara, tá na hora de repensar a educação no estado do Espírito Santo e no país, né? Não é só o Espírito Santo. Reconhecer o professor como ferramenta de formação de cidadãos, de formação de pessoas. De nada adianta você trabalhar bullying, trabalhar racismo, aísmo e o professor nada. Chega de lacração. Vamos ensinar conteúdo. O moleque não sabe fazer uma conta. Tem menino que não sabe escrever e está avançando de série. Você é obrigado a passar. Há o índice, como eu falei antes. Soma tudo, divide por tanto e o moleque passa. O moleque não fez nada. Cara, tá na hora de repensar. Nossa classe tá acabada. Outra coisa aqui, ó. O estado, ó, era 6.018 pro doutor, né? Não. O estado subiu para 6.000 o salário do doutor, 6.000 quebrado, era 5.000 e pouco, né? Com pós, 13.429 foi para 3.685 e por aí vai. Essa época agora é a época deles começarem com esse negócio. Vamos dar notícias. Aí anuncia chamada de pessoas que passaram no concurso, quer dizer, os outros DTs que estão lá vão ter que ser mandados embora. Aí a pessoa fala, por que você não estudou e não passou? Se caísse o que eu dei na escola, caísse o que eu trabalho numa sala de aula, top. Por exemplo, eu fiquei por 2 questões para ter a redação corrigida. Eu nem tinha estudado nada, a gente não tem tempo. É aula de manhã, é aula de tarde, chega em casa, sai 5 horas da manhã, chega em casa 7 horas da noite. Você vai estudar que hora? Tu vai fazer um cursinho, é caríssimo. Tu deixa um fígado e um rim lá para poder pagar um cursinho. E muita gente que fez o cursinho com o tal do Bambambam lá de Vitória e Serra não passou e gastou um dinheirão. Então, tem aquele negócio do concurso também. Eu não quero ser pego na lei de responsabilidade fiscal. Mas eu tenho que abrir o concurso para ninguém reclamar. Eu abro com pouca vaga, dificuldade lá em cima, ninguém passa e tá tudo certo. Então, galera, vamos lá, é isso aí. É um desabafo, é um olhar diferente. Eu sei que muita gente não vai concordar, outros vão, mas é isso aí que acontece. Amanhã é dia dessa classe trabalhadora que mais sofre nesse país. Professor. Salários defasados, auxílios de alimentação irrisórios que não tem como comer 30 dias com aquele valor, na rua, se alimentar na rua, né? Professores que estão cansados, doentes, problema de saúde, afastados. Outros que, em sua maioria, estão se afastando e pedindo para sair da sala de aula para concorrer a outras carreiras. Ainda tem paciência e saco para estar numa faculdade, num curso ou no outro setor. E outros como nós, estamos na sala de aula, raiz, e não temos valor algum. Antes do professor de sala de aula ser maltratado por aqueles que estão nas superintendências, nas SEMES, no governo, em cargo administrativo, que estão lambendo A, B ou C, o político A, B ou C, né? E também estão afastados por devidos problemas que acham que tem de saúde, etc. E vão para lá para o administrativo. Não pisa no teu colega que está na sala de aula, não. Tu é professor igual a ele. Você só está num setor diferente e pode rodar. Amanhã ele pode ser o seu chefe. Gestores, tratem bem seus subordinados. Liderança se conquista, não se impõe. Se ganha, se merece. Tratem bem seus subordinados. Antes de assediá-lo, de forçar a barra, de coagir e ameaçar por qualquer motivo. É isso que tem que acabar na classe dos professores. É igual agora. Não tem professor, falta professor. Aí você pega uma extensão em outro horário, se acaba de trabalhar, tem gasto de gasolina, alimentação e etc. Aí quando você acha que vai receber,
eles põem 60 dias para você receber sua extensão do horário que você pegou a mais. Ah, não faz parte do salário, é um complemento. Não interessa, você trabalhou 30 dias. Trabalhou 30, recebe no final do mês. Não se joga para outro mês. O professor tem compromisso, o professor tem palavra a honrar, contas a pagar. Aí você vai lá, joga a história da carochinha, te tratam bem, história da carochinha para lá e para cá, caô, e ninguém resolve nada. Aí você vai no Ministério Público, ninguém resolve nada. É um jogo de empurra. Aí você vê os grupos de WhatsApp lotados de queixa de falação, mas ninguém tem coragem de botar a cara e ir lá reclamar. É a união da classe, desunião da classe, né? É por aí, essa é a vida do professor hoje em dia. Ganhar pouco, trabalhar 3 horários, não tem vida, não tem descanso, não pode alugar nenhum, que toda hora tem um te vendo. É doente, é em hospital, é em PA. Tá difícil. Ou tu dá aula e tu é raiz e aguenta até o final, ou tu pede pra sair que nem os Nutelagem aí. Inventam crise daquilo e disso. Problema disso e daqui. A valorização tem que partir do próprio órgão, SEDU, SEMI, né? Tem vereador que ganha mais que eu, que nem estudo tem. Por aí vai. Mas quando se precisa lamber um político para ganhar um cargo, meio mundo vai. Fora os que lambem políticos, os que entregam os colegas para ganhar um carguinho, roubam, são retirados do cargo, fazem falcatruas, já são retirados do cargo. E por aí vai. Ninguém se lembra daquela história do desvio de merenda. Ah? Ninguém se lembra das compras de maquinário para secretarias superfaturados. Pois é, essa é a vida do professor. Vamos ver se isso muda algum dia. Pais começam a participar da vida dos seus filhos da escola, a educá-los de verdade, impor limite, orientá-los, né? O governo estadual e municipal passa a respeitar a classe. Não é só questão de, vou dar um aumento, vou dar um abono, vou dar um computador que não deu. Tomaram, de muitos. Tem um monte de computador com coisas pessoais jogadas dentro das superintendências aí e das escolas. E aí, valorização do professor. Vamos parar de caô, de propaganda bonita, de pseudos filósofos, atores, atrizes, apresentadores de TV. Vocês não sabem o que é uma sala de aula. Ninguém tem ideia. Quando o professor para num PA doente, quando vai lá tomar um clonazepam e apaga 2 dias em casa, ninguém sabe o que é isso. Crise de ansiedade, crise de pânico, crise de burnout, né? Entre outros problemas, crise de síndrome do pânico e por aí vai. Professores que na hora do recreio estão tomando remédio. Professores que não dá tempo de tomar um café da manhã direito. 4 horas da manhã tá de pé para pegar um ônibus para ir para uma escola. Outros que chegam na escola, não dá tempo de tomar um café, tem que correr para a sala de aula. Não tem horário de almoço, que é o deslocamento de uma escola para outra. Já vi com o professor comendo dentro do ônibus. Entendeu? Almoçando dentro do ônibus, uma marmita. Isso é falta de respeito. Para que uma escola tão cedo? Tem estados aí que eles te dão 1 mês de férias em julho. Aqui, se der 1 semana, 2 é muito ainda. Tem escolas que em estado aí começam às 8 horas da manhã. O aluno vem mais disposto. O professor dá um trabalho melhor, não, 7 horas da manhã em ponto. Tem escola que se você atrasar 1 minuto, que começa 1 hora já viu. Misericórdia. Pois é, não tem muito que se comemorar não. Essa é a realidade dos professores hoje em dia. Alunos que não querem nada, não são todos, é claro, existem bons e ótimos alunos. Alunos que pai e mãe não estão nem aí, são ausentes. Alunos que não têm um responsável legal para poder impor limite, para poder educar. Ameaçam, coagem o professor, falam graça, xingam, mandam para tudo quanto é lugar. Dependendo da realidade do bairro, você passa até coisa pior. Mas ninguém quer saber disso. O que importa são os índices. Quanto mais passar, melhor. Quanto melhor for nessas provinhas, melhor. É isso aí. É igual a menina falou na minha cara outro dia na escola. Eu não tô nem aí pra esse PAEB, SAEB. Quero que se dana. Quem quer saber disso é o diretor. E aí? Fazendo papel de otário, né? Aí querem obrigar a gente a revisar conteúdo, a rever conteúdo, a revisar coisa que eles viram lá atrás. Aluno que não sabe escrever, avançando. Aluno que não sabe ler. Pessoas que vêm fazer tomada de leitura de aluno, mas não está na sala de aula, está na administrativa. E quer meter o malho no trabalho do professor. Alguns anos atrás eu tive uma sindicância, porque eu falei o que eu pensava sobre a escola que eu estudei. Sobre a postura de uns profissionais que chegaram falando que bem entendiam na cara dos professores dentro da escola. Hoje, quando você fala, é sindicância, é processo, é desemprego. Hoje, quando você vai lá para ver o seu, brigar pelo seu,
também da BO. Eu não vejo que eu fui ver agora das extensões, não teve um professor para ir. Vários professores tiveram problema com a extensão. Aí pagaram uma folha suplementar mês passado, mas nessa não vão pagar. É a vida do professor financeiro e pessoal que está bagunçada. Não existe você trabalhar 30 dias e receber com 60. Gente, tem muita coisa para mudar na educação. Infelizmente, é desse modelo aí. Tem gente que não concorda, tem gente que vai chiar, vai falar errado. Mas aponte soluções. Deem sugestões, o vídeo é para isso mesmo. Coloquem aí. E encaminhe para os seus colegas de escola, professores raiz. Não para aqueles que estão na superintendência, na SEMI, em locais de ar-condicionado, não. Professor raiz. Valeu, galera, um abraço. Foi só mais um videozinho do Professor Marujo.